Algum comentário? Não? Na tua tradução está o quê? Preservado ou salvo? Salvar-se-á. Salvar-se-á também. Então, eu acho que a gente pode interpretar esse versículo aqui de duas formas, né? Por exemplo, como em cada sociedade, né, a mulher e o homem têm o seu papel, eu acredito aqui que naquela sociedade da época, que era uma sociedade machista, né, onde infelizmente a mulher às vezes era vista só como mãe, para cuidar do marido, e também aqui, né, na caridade, na fé, santidade, sobriedade, o papel dela ficou muito limitado, mas que a mulher seria preservada caso ela fizesse o papel dela na sociedade, vamos dizer assim, né? Mas eu posso ir até um pouco mais além e a gente vai entrar numa questão de salvação. A Bíblia, ela às vezes parece condicionar a salvação a obras. Quando diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. A impressão que dá é que a gente tem que lutar com todas as nossas forças para perseverar, para conseguir ser salvo, como se isso fosse um esforço nosso. Mas a Bíblia também diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído do meio de nós. Ou seja, a Bíblia também dá indício que quem é de Deus vai perseverar até o fim. A perseverança não é condição para a salvação. A perseverança é uma característica de quem foi salvo. É como nós compararmos um bebê. O bebê, ele faz força para nascer? Não. Alguém faz força por ele, não é isso? O bebê, ele escolhe nascer? Alguém decidiu por ele. Então, no novo nascimento espiritual, nós não fazemos força para nascer de novo. Foi Jesus que fez toda a força e teve todo o sofrimento para nos gerar na cruz do Calvário. E Ele nos escolheu, Deus decidiu que nós seríamos seus filhos, Ele decidiu ter filhos e nós fomos gerados. Então a salvação nunca vai ser um esforço nosso, mas as obras, elas dão indício de que nós somos salvos. Então, se a gente fosse traduzir esse texto aqui do versículo 15 dos dias atuais, vamos lá. O papel de uma mulher na sociedade de hoje. O que a gente vê na nossa sociedade, infelizmente? Mulheres que se drogam, se prostituem, deixam uma criança de 2, 3 anos em casa sozinha com fome, às vezes 2 dias e vai para a balada. Acontece ou não acontece? Não está nem aí para os filhos. Quer dizer, são características de algumas mulheres e que no passado também acontecia. No passado, como nós falamos, era comum às vezes o marido entregar sua esposa e filhos para se prostituir. Então tinha que haver uma diferença entre a mulher de Deus e a mulher ímpia. Por isso, se nós olharmos esse texto aqui, nós poderíamos dizer o seguinte: olha, a mulher será salva, né? A gente sabe que uma mulher será salva se ela parar de ficar indo para a balada e largar os filhos abandonados em casa, se ela deixar de ficar saindo com um monte de homem. Quer dizer, aquelas atitudes não vão salvá-la, mas vão demonstrar que ela foi salva, que ela mudou de vida, que Jesus transformou a vida dela. Se antes ela ia para a noitada e deixava os filhos abandonados, ela agora vai ter a consciência de que precisa cuidar dos filhos. Ela não vai mais se drogar, não vai mais se prostituir, porque ela teve um encontro com Jesus. Então, existe uma mudança na característica do papel que a mulher desempenha quando ela tem um encontro com Jesus. E o que eu acho que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é isso. Em contraste, com aquelas mulheres pagãs da época, com as prostitutas, a mulher de Deus, ela cuidaria bem da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Ela permaneceria na santidade, na fé e na caridade, ou seja, a mulher que ajudava o próximo, como ele fala da mulher virtuosa, né? Que ajuda, que aquele necessitado, aquele desamparado. Então, acho que ele está mostrando aqui essa diferença. Não quer dizer que a mulher, para ser salva, precise fazer essas coisas. E aí? Amém? Encerramos esse capítulo, né? E ainda hoje vamos falar sobre a formação do Novo Testamento. É muito importante
importante essa última parte. A gente ainda tem alguns minutinhos. E a apostila de vocês vai falar sobre esse assunto lá na página 7. Formação do cânon do Novo Testamento. Tem algumas coisas aqui na apostila que não vai dar para a gente trabalhar, né? Mas, por exemplo, aquela parte de teologia do Novo Testamento, fala aqui, né, conceito de Paulo sobre o pecado, página 20, né? Conceito de Paulo sobre o Espírito Santo, teologia da Epístola aos Hebreus. Depois vocês leiam isso daqui com calma, porque com certeza vai acrescentar mais no conhecimento de vocês. Mas formação do cânon do Novo Testamento, página 7. Como a Bíblia que nós temos hoje chegou até nós? Alguém que quiser aí pode ler essa definição do cânon, página 7. Definição. A palavra e as palavras sem palavra. Cânon. Significa primitivamente vara ou régua de uma maneira especial. Era usada para medir algo em linha reta, a semelhança da linha ou régua dos pedreiros e carpinteiros. Passou a significar metaforicamente um padrão. Em gramática significava uma regra. Em cronologia, uma tabela de dados. Em literatura, uma lista de obras que podiam ser corretamente atribuídas a um determinado autor. Assim, o cânon de Platão refere-se à lista de tratados que podem ser atribuídos a Platão como genuinamente de sua autoria. O processo bíblico pelo qual os livros foram escolhidos é então chamado de canonização. Os cânones literários são importantes, porque só as obras literárias genuínas de um autor podem revelar o seu pensamento. No embate entre as heresias, as literaturas pagãs e as doutrinas defendidas pela Igreja, surge então a necessidade de serem avaliados os livros ou os escritos que circulavam no contexto clerical. Sendo assim, a palavra cânon passou a denotar o conteúdo das escrituras. Cânon, finalmente, é o corpo de escritos ávidos por um... Ávidos? Ih, está errado. Ávidos. Cânon, finalmente, é o corpo de escritos havidos por muitos possuídos de autoridade normativa para a fé cristã, em contraste com escritos que não são, ainda que contemporâneos. Certo. Então, a igreja primitiva não tinha acesso à Bíblia como nós temos hoje, só o Velho Testamento. Mas os apóstolos estavam entre eles ainda. Só que conforme os apóstolos foram morrendo, né, isso daí foi se perdendo. E aí começaram a surgir várias literaturas, né, escritas por cristãos, por pessoas que conviveram com os apóstolos, mas também por pagãos, né, pessoas até que se infiltraram na igreja, vários escritos. E aí chegou um tempo em que os apóstolos, né, não estavam mais entre a igreja primitiva, aqueles que conviveram com os apóstolos também começaram a morrer, e aí eles decidiram que era necessário fazer, né, um apanhado de todas essas cartas escritas por Paulo, Pedro, todo esse material para formar um livro, para diferenciar da literatura até mesmo pagã, ou de escritos cristãos bons, como nós temos hoje, né, livros. Quantos livros bons nós temos aí que não são a Bíblia, mas que foram escritos por pessoas de Deus, mas que não são autoridade exclusiva sobre nós, sobre a nossa fé, porque são apenas opiniões de pessoas, apesar de serem até opiniões boas, né, interessantes, assuntos legais, mas não tem o peso e a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. São opiniões de pessoas, escritos, né, interpretações da Bíblia feitas por alguns escritores. E naquela época tinham também esses escritos. E aí? Como é que vai se formar a Bíblia? Alguns princípios, né? Critério canônico. E aí, pode continuar na leitura. Alguém que não tenha lido ainda.
chamam esses livros de apócrifos, que significa não divinamente inspirados. E como eles só foram acrescentados à Bíblia 1500 anos depois, e por bispos, padres, papas, né, que não tinham nenhum compromisso com a verdade, porque a Igreja Católica a essa altura já estava completamente corrompida, nós não aceitamos esses livros apócrifos que falam um período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento. A gente desconsidera esses livros, mas eles resolveram incluir na Bíblia deles, né? Nesse período negro da Igreja Católica. Mas a Bíblia Católica, durante séculos, foi a mesma nossa, a mesma Bíblia. O critério canônico. Molly nos sugere que, se perguntarmos quais os critérios que a Igreja conscientemente havia aplicado para provar a autenticidade dos seus escritos, descobriremos que tais critérios são determinados pela controvérsia com heréticos e incrédulos. A controvérsia com os grupos heréticos logo após a morte dos apóstolos foi um fator que resultou no interesse da Igreja em possuir uma literatura autorizada. Documentos que fossem fidedignos, que estivessem acima das mudanças, isto é, que fossem incorruptíveis, pois a Igreja que se desenvolvia e se expandia precisava de uma liderança em questões de fé e de prática. Deus resolveu a problemática por meio do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que guiou os apóstolos e a Igreja em desenvolver e canonizar a palavra inspirada e autorizada. Em resumos, o processo foi o seguinte: os livros que chamamos de Novo Testamento foram escritos, eles foram amplamente lidos, foram aceitos pelas igrejas como úteis para a vida e a doutrina. Foram introduzidos na adoração pública da igreja, ganharam aceitação através de toda a igreja e não apenas das congregações locais, e foram oficialmente aprovados mediante decisão formal da igreja. Porém, a igreja estabeleceu alguns critérios para selecionar os escritos, dentre os quais destacaremos. Isso, antes da gente passar por essas características aqui da formação do Novo Testamento, olha só essa última parte aqui, ó. Como é que esses livros, né, entrariam para essa coleção? Eles tinham que ser amplamente lidos, né, os livros amplamente lidos, aceitos pelas igrejas como úteis para a vida e a doutrina, introduzidos na adoração pública da igreja, quer dizer, eram lidos nos cultos, né, na adoração, não só por uma igreja local, mas por todas as igrejas. Todos tinham que reconhecer que esses livros, eles tinham autoridade espiritual, era a palavra de Deus. Então, quais foram os critérios? Apostolicidade. Pode continuar. Outra pessoa querendo. Não, pode continuar. A apostolicidade. O material em consideração pela comunidade eclesiástica deveria ter sido redigido por um dos 12 que conviveram com Jesus. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou baseado em seu testemunho ocular. Os apóstolos eram tanto testemunhas oculares pessoais do ministério de Cristo como os primeiros líderes da sua igreja. Assim sendo, o testemunho deles tornou-se a primeira autoridade nesta nova comunidade de fé, já que estes ficaram com a responsabilidade de instruir os novos discípulos. Seu testemunho deveria ser aceito pela igreja como possuindo a autoridade de Jesus. Logo, os seus escritos deveriam ser aceitos. Se o escrito procedesse de alguém que não estivesse no grupo dos 12, mas que tivesse alguma relação com estes, seria aceito. Por exemplo, Marcos, que estava com Pedro e Paulo também, que escreveu alguns livros do Novo Testamento. Quanto aos evangelhos, estes deveriam manter o padrão apostólico de doutrinas, particularmente com referência à encarnação, e ser na realidade um evangelho e não porções de evangelhos, como tantos que circulavam naquele tempo. Porque haviam também só algumas porções do evangelho, né? Era mais fácil circular, porque até a impressão na época era difícil. Então você pegava, por exemplo, uma história que Jesus contou, uma parábola, escrevia aquilo em vários papéis e distribuía. Então havia muitos desses
papiros, né, circulando entre a igreja primitiva, mas não servia uma porção, tinha que ser o livro todo, né, o evangelho todo. Outra pessoa ali é a catolicidade. Então vocês entenderam, né? Apostolicidade, os livros que compõem o Novo Testamento, ou foram escritos pelos apóstolos, ou por alguém que conviveu com eles. Os outros não entraram na lista. Catolicidade. Este fator envolve a circulação, o uso e a aceitação do livro, já que não era fácil comprovar a autenticidade apostólica. Esta característica auxiliou em muitos a confecção do canônico. Os autores tinham, em geral, seguidores em suas igrejas e comunidades, mas só os livros usados pela igreja inteira vieram a ser incluídos no canônico. Como os pastores e membros de várias congregações se comunicavam entre si, os livros mais usados se tornaram, obviamente, conhecidos. Como nem sempre era fácil demonstrar a autenticidade apostólica do documento, nem mesmo sua derivação. O critério do uso e circulação veio colaborar na aferição canônica. Existe a probabilidade de que certos escritos foram aceitos e circularam tendo autoridades antes mesmo de possuir qualquer tipo de relação com o grupo apostólico. Isso aí, um exemplo disso é o livro de Hebreus. O autor de Hebreus é desconhecido. Apesar de ser uma linguagem muito parecida com a linguagem do apóstolo Paulo, mas não tem a facilidade, como outros livros onde Paulo se identifica. Eu, apóstolo de Paulo, o Paulo, apóstolo de Cristo. Então, existem certos livros que ficou complicado você definir quem era o autor. Mas esses livros eles já tinham ampla aceitação, eles já circulavam em todas as igrejas, eles faziam parte da adoração, e aí eles foram aceitos também, né, pela direção também do Espírito Santo, né, que a Bíblia fala, que ele conduziria, nos conduziria em toda a verdade e nos ajudaria a lembrar do que Jesus havia falado. Então o Espírito Santo levou a igreja a aceitar também o livro de Hebreus, apesar de não ter um autor definido. A ortodoxia, outra pessoa lê. Está também um importante fator na questão da seleção de relatos, livros escritos, que para serem canonizados deveriam possuir no seu corpo conteúdo doutrinário cristalino, nenhum dos escritos que concorriam a uma aceitação canônica poderia contrariar aquele ortodoxo, característica das primeiras décadas. Ou seja, dos primeiros 100 anos, né? Isso possibilitou a igreja a expor e repudiar as grandes heresias dos primeiros séculos e preservar a pureza do Evangelho. E quando havia erros ou obscuridades nos escritos, estes eram tirados da lista canônica. Bom, então o conteúdo doutrinário tinha que ser cristalino, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Como haviam outros livros circulando, o livro que não tivesse em comum acordo com todo, né, o material que já circulava na igreja, que era aceito, que era tido como divinamente inspirado, e que falava dos princípios cristãos, se esse livro que estivesse circulando não tivesse de acordo com os outros, ele também não era aceito. Por exemplo, o livro de Hebreus, apesar de não ter um autor definido, mas ele está está de acordo com todo o Novo Testamento, né? Os ensinamentos de Hebreus. E inspiração última. A última
Quer dizer, a Bíblia ela é um livro que nos dá evidências na vida de cada um do agir sobrenatural de Deus. É um livro que nitidamente é divinamente inspirado por tudo que tem feito nas nossas vidas também, né? Pela mudança que tem produzido, por tudo que a Bíblia representa. Então, esse também foi um critério usado pela igreja primitiva. Esses escritos, né? O que eles têm produzido na vida das pessoas? Tem produzido mudança? Nitidamente se vê aqui que existe algo de Deus. Então, a partir disso também, esses livros foram aceitos. Foram esses os critérios, né, para a formação do Novo Testamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Esses livros, né, que foram escritos, né, ao longo dos séculos, era feito por copistas, né, os escribas. Então, às vezes eles estavam numa sala como essa e a pessoa pegava o original e editava. E acontecia que um barulho fazia a pessoa entender mal. Então, existiam às vezes algumas diferenças entre um escrito e outro, mas de pontuação, um erro, quer dizer, um ou, né, alguma coisa assim que não influenciava diretamente no sentido do que o texto estava dizendo. Então, todos esses manuscritos, né, encontrados, por exemplo, você tem aqui um manuscrito, né, e aí daqui vai para cá, e se espalha pelo mundo inteiro, e daqui vão surgindo outros manuscritos. Quer dizer, todos esses manuscritos, eles são, não existe diferenças entre eles, né? Porque alguém pode dizer que a Bíblia foi mudada, mas não foi. Quando você faz uma descoberta arqueológica de um manuscrito desse, de séculos e séculos atrás, você vê que ele é exatamente igual à Bíblia que nós temos hoje. E nós podemos dizer também o seguinte: se eu fosse escrever para o meu filho, João, mandar uma carta para ele, fosse o nosso único meio de comunicação, e o João está morando, né, lá nos Estados Unidos, como vocês têm alguns filhos, né? Alguns aqui têm filhos morando lá. E aí você tem o poder de fazer com que aquela carta chegue lá para o teu filho ou para a tua filha sem que ninguém interfira, sem que ninguém mude a mensagem. Por exemplo, você escreve assim: filha, eu te amo. Aí alguém pega aquela tua carta maldosamente e diz: filha, eu te odeio. Se você puder impedir que aquela adulteração seja feita, você vai impedir, não vai? Para que a carta chegue ao teu filho exatamente como ela foi escrita. Então, assim foi Deus. Deus escreveu a Bíblia para nós. E pelo seu poder, Ele impediu que alguém alterasse a Bíblia, para que ela chegasse a nós exatamente como Ele escreveu. Então, como um pai amoroso, Ele não quer que a sua mensagem a nós seja distorcida. Assim como nós também, como pais, né? Se nosso filho morasse distante, se nós tivéssemos que mandar uma carta para esse filho, nós faríamos todo o possível para que aquela carta chegasse da mesma maneira que nós escrevemos, se tivéssemos poder para isso. E Deus, Ele tem esse poder, Ele preservou a Bíblia para que ela chegasse a nós exatamente como foi escrita, né, há séculos atrás. E quando descobriram os escritos do Mar Morto, né, que contém porções do Velho Testamento, a comunidade científica internacional achou que poderia encontrar algum erro e ver que os escritos, né, que datavam de séculos, inclusive antes de Cristo, eram diferentes da Bíblia que a gente tem hoje. Mas quando eles traduziram o texto, eles viram que era exatamente igual. Esses manuscritos do Mar Morto, que foram preservados por tantos séculos,
porque eles foram guardados em vasos de barro, lacrados e dentro de uma caverna. Então, quando as escavações chegaram a eles estavam intactos, né? E foram datados de séculos, inclusive antes de Cristo, mas sem nenhuma adulteração. Então, é essa a formação do plano das Escrituras. Amém? E próxima aula, eu não estou com o cronograma aqui, mas vocês ainda vão ter algumas aulas de Velho Testamento, né? Com o pastor Zé Cláudio, que não pôde estar nesses 2 fins de semana, mas vai dar continuidade depois.